Boa noite, graça e paz, família, tudo bem? Glória a Deus, como é bom estar aqui, como é bom estar de volta. 2 meses sem estar aqui com vocês, primeira vez em todos esses anos que eu fiquei 2 meses longe aqui da igreja, né? Mas foi a necessidade. Nós fomos lá para Santa Catarina, cumprir a nossa escala de ficar com a sogra, né? Que lá foi feita uma escala entre os filhos para ficar com ela, que ela não está podendo mais ficar sozinha, está dependente de companhia. E a nossa escala foi no mês de... Nós estamos em maio, foi no mês de março. E nós fomos para ficar 30 dias, mas infelizmente tivemos que ficar um pouco mais por conta da saúde do seu Silvio, que foi se agravando, que é o marido da minha sogra, né? Foi se agravando, e a gente ficou acompanhando, dando apoio e tal, e até que ele veio a falecer, né? E a gente voltou agora nessa semana. E chegando aqui, também tivemos, e ainda estamos tendo, mais uma situação, né, um pouquinho difícil. A Aurorinha está internada, precisou ir para a UTI, deu bronquiolite nela, né? E a saturação dela ficou bem baixinha, então teve que ir para o oxigênio. E eu estive com a neta internada, que ainda está, e a filha também internada. A Priscila também estava internada no mesmo hospital, saiu hoje, né? Teve alta. E graças a Deus a Aurorinha está se recuperando. Hoje já conseguiu ficar sem o oxigênio, com a saturação já chegou a 100%, né? Então está em quadro de evolução. E então esses meses, ou esses dias, nós tivemos alguns problemas de família, com a família. E só tem problema com família quem tem família. Quem não tem família, não tem problema com família ou na família. Mas entre ter problema na família e com a família e não ter família para não ter problema com família, eu prefiro ter família. Porque o meu Deus é um Deus de família. Família é projeto dele, família é instituição dele. E eu tenho que estar dentro do projeto de Deus. Mas família... realmente tem os momentos de alegria, de tristeza, momentos de paz, às vezes momento um pouco de até guerra, momentos, quem sabe, de fartura, às vezes um pouco de escassez. Mas o importante, queridos, é ter família, é ser família, porque aí sim estamos dentro do projeto de Deus. Tem alguém que não tem família e tem raiva de família, e esse alguém é o diabo. Ele não tem família. Ele não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem irmão, não tem família. E por isso ele quer destruir a minha e a sua família. E uma das estratégias que o inimigo usa é desconfigurar a família, tirar a originalidade da família. Às vezes ele não se importa tanto em destruir em si, ou acabando com a família no sentido de comunidade, ou no sentido de estarem juntos, não, mas ele desconfigurando a família, ele tirando a originalidade da família, ele já fica satisfeito. Porque quando se tira a originalidade, se tira ou mancha ou encobre a glória de Deus, a referência de Deus, a essência de Deus. Porque a referência de Deus, a glória de Deus, a essência de Deus só aparece na originalidade daquilo que Deus criou. Família é a origem de Deus, é criação de Deus. E o nosso maior desafio hoje é manter a família
original. Família original. Aquela que foi desenhada, projetada, criada, formada por Deus. Homem, mulher. Comunhão, unidade, respeito, honra, sacerdócio, representação do céu. Esses são alguns dos propósitos da criação da família. E é o nosso dever como igreja, como pessoas de Deus, lutarmos por isso. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Um tempo em que nós percebemos as famílias sendo desconfiguradas, maquiadas. As famílias sendo totalmente tiradas da essência, da originalidade da criação de Deus. Que não basta nós termos ou sermos família, temos que lutar para manter a nossa família conforme Deus a formatou, conforme Deus a desenhou, conforme Deus a criou. Isso tudo começa com um casamento, né? Com um casamento entre um homem e uma mulher. Ali inicia-se uma família. Aí vem os filhos e toda uma descendência, toda uma geração. Até os casamentos também estão perdendo a originalidade. Que estão dizendo que hoje é normal duas pessoas do mesmo sexo se unirem achando que formam um casal, achando que formam uma família. Pode até formar, mas não na originalidade, não na origem, não na essência de Deus. Olha o nosso desafio. Por isso eu quero falar hoje com vocês uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês, que eu posso colocar como tema, como título: voltando ao lugar e forma original. Voltando ao lugar e forma original. Nós como seres humanos, indivíduos, nós como casais, nós como famílias, temos que voltar à essência, voltar ao original, voltar às raízes, voltar, aleluia, dentro do padrão de Deus. É um desafio, mas a gente consegue, porque Deus, Ele nos ajudará. Deus vai restaurar a cada um de nós. Quem crê, diga amém. Amém, meus irmãos? Vocês estão aqui, não? Vocês sabem que eu sou meio chato, né, irmãos? Mas assim, o chato voltou. Às vezes me dá a impressão que essa luzinha assim dá sono em vocês, não dá não? Me dá a impressão que vocês estão cochilando aí. Espero que não. Salmo 126. Salmo 126. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu admiro muito o estilo do pastor Mica em preparar as suas mensagens. Ele é bem metódico, ele é bem organizado, ele faz aqueles PowerPoint top, com aqueles desenhos, né? E vai daqui, apresenta ali. Eu fico maravilhado. Eu gosto disso. Tentei algumas vezes fazer isso. Fiz algumas vezes. E eu admiro ele. Muito legal. Agora, eu já sou mais simplório. Já sou meio no papel ainda, né? Às vezes escrito na caneta mesmo. E o importante, queridos, é a unção do Espírito Santo. Então o pastor Mica tem uma unção, tem uma direção, tem uma sabedoria, tem a característica dele, tem o jeito dele, que eu sou muito ministrado, abençoado quando ele está pregando. E você tem a sua unção, você tem a sua característica, eu tenho a minha,
Isso é originalidade. Não tente imitar ninguém. O imitador, ele não é original. Não tente imitar alguém, certo? Tem que ser você. Você tem que ser você, na essência, aleluia, na originalidade que Deus te deu, que Deus te fez. Olha que coisa impressionante, né? Nossa impressão digital, não tem nenhuma no mundo igual a minha, igual a sua. Já pensou nisso? Quantos bilhões de pessoas nós temos no planeta? 8 bilhões ou passou já, né? Mariana, é isso? E cada um tem a sua impressão digital, cada um tem a sua identificação pessoal. Não tem cópia. Pode nascer até gêmeos, mas cada um deles, suas filhas, cada uma tem uma impressão digital. Tem ou não tem? Olha lá, mas são gêmeos. Vieram do mesmo útero, da mesma mãe, mas cada uma tem a sua identidade. Glorifique o nome do Senhor. Então trabalhe isso, tá bom? Glória a Deus. Salmo 126, vamos lá. Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Vamos por aqui então, melhor, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas, aleluia, grandes coisas fez o Senhor, ou grandes coisas o Senhor tem feito por eles, aleluia. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, glória a Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Glória a Deus. Meus amados, eu quero, fazendo uso desse salmo, falar com vocês sobre a necessidade de nós voltarmos ao lugar e à forma original que Deus criou, que Deus projetou. Essa frase aqui que dá início ao Salmo 126, que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, e está dizendo que ficamos como quem sonha, está descrevendo a imensa alegria e também a incredulidade do povo de Israel ao ser liberto do cativeiro babilônico. Quando eles receberam esta libertação e foram restaurados, eles ficaram tão maravilhados, tão felizes, que eles não estavam nem acreditando, parecia um sonho. E eles expressaram isso, expressaram a felicidade que eles estavam tendo pelo Senhor ter restaurado a sorte, a vida de Israel e tê-los tirado daquele cativeiro. Irmãos, a restauração, ela é vista como uma intervenção divina que transforma choro em riso e dor em colheita, simbolizando a virada de um cenário de aridez e dor para a abundância e alegria. Eu quero começar declarando e profetizando que já está, não é que vai, mas já está, em nome de Jesus, acontecendo no teu casamento, na tua família, na tua vida, em todas as áreas, uma grande restauração divina. Só quem recebe glorifica o Senhor. Aleluia! Irmãos, o contexto histórico desse texto refere-se ao retorno dos judeus após 70 anos de exílio na Babilônia,
um período de grande dificuldade. Por que eles foram para a Babilônia? Foram exilados, foram levados para lá como cativos. Porque eles desobedeceram a Deus. Eles saíram do propósito, do plano original de Deus. Eles pecaram contra Deus. E Deus disse: olha, vocês vão ser levados para a Babilônia. E vocês vão ficar lá 70 anos, até aprender. Então Deus levou eles como uma disciplina, para curá-los, para libertá-los. O que está fazendo os casamentos, as famílias perderem a essência divina, a originalidade de Deus? O pecado, a desobediência. E aí Deus permite muitas vezes nós passarmos por disciplinas, nós passarmos por situações, por perdas, por tribulações, não porque Deus é maldoso, mas Ele permite isso para que a nossa ficha caia, para que a gente desperte. O que eu fiz, o que eu estou fazendo? Porque, irmãos, imagine se a pessoa pecar, desobedecer a Deus, desonrar a Deus continuamente e não ter nenhuma disciplina. Imagina os seus filhos desobedecendo você, desobedecendo, te desrespeitando, e você não aplicar nenhuma disciplina neles. Aí eu pergunto: quando eles vão te obedecer? Quando eles vão te honrar? Quando eles vão te respeitar? Nunca. Não estamos falando de maltrato, de violência. Não estamos falando do pai quebrar o filho na paulada, ou a mãe. Não estamos falando disso. Estamos falando de disciplina. É muito necessário. E Deus é nosso Pai. E não é porque nós estamos no tempo da graça que Ele não vai nos disciplinar se precisarmos. Se nós precisarmos, Ele vai disciplinar sim. Por isso é importante nós termos uma análise pessoal, o momento que estamos vivendo, ou a fase que estamos vivendo na nossa vida como indivíduo, como cristão, ou no nosso casamento, na nossa família, quem sabe não está legal. Será que não é porque nós estamos deixando algumas brechas, estamos fazendo algo, sendo algo que Deus não quer? É de se pensar. Então Deus disse: vocês não estão me obedecendo, vocês vão para a Babilônia. E vocês vão viver lá debaixo de jugo, até vocês aprenderem. Que coisa, né? A sorte restaurada, ou melhor, o fim do exílio, o impacto profético, o período foi um tempo de reflexão, arrependimento e ensino profético, com figuras como Daniel e Ezequiel, que orientaram o povo a depender de Deus em terras estrangeiras. Olha que interessante, queridos. Deus disse: eu vou permitir que os babilônicos venham aqui e levem vocês, e vocês vão ficar lá na Babilônia durante 70 anos. Mas eu não vou esquecer de vocês. Eu não vou abandoná-los lá. Eu vou levantar profetas para continuar pregando para vocês, exortando vocês, para vocês não se perderem na Babilônia, para vocês não se tornarem como os babilônicos. Embora vocês estarão no meio deles, convivendo com eles, mas não se tornarão babilônicos. Mesmo lá na Babilônia, vocês continuarão sendo meus, meu povo, meus filhos. Oh, aleluia. E Deus levantou profetas como Daniel, Ezequiel, Jeremias.
Ezequiel mesmo também foi para o exílio. Viveu como profeta lá no meio do povo na Babilônia. Daniel. Jeremias não foi levado, mas foi o profeta que intercedeu também pelo povo. Então, enquanto, aleluia, o povo estava lá no cativeiro, havia profetas exortando eles, havia profetas pregando, fazendo eles lembrarem e não esquecerem das promessas de Deus, de quem eles eram. Aleluia, queridos, poderíamos comparar este mundo como uma Babilônia, como um Egito. É assim. É assim. Mas eu e você somos povo de Deus. E mesmo em meio a este mundo cruel, e mesmo em meio a esse mundo imundo e pecaminoso, sujo, mesmo em meio a esse Egito, a essa Babilônia, ei, Deus nos preserva, Deus cuida de nós, Deus não esqueceu de nós, e Ele levanta profetas, e Ele levanta pastores, Ele levanta missionários, Ele levanta obreiros, Ele levanta pregadores, para nos fazer lembrar de quem somos, da onde viemos e para onde vamos. Aleluia! E Ele diz para mim e para você: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Vocês estão na Babilônia, mas não são babilônicos. Vocês estão no Egito, mas não são egípcios. Vocês continuam sendo o meu povo. Mesmo muitas vezes rebeldes, desobedientes, mas continuam sendo meus filhos e meu povo. E Ele continua, André, nos exortando através dos profetas, através da palavra. Ele não nos abandonou aqui, gente. Ele nos permite passar por isso aqui, por este mundo, por essa Babilônia, por esse Egito, como se fosse um lugar de disciplina, e é um lugar de provas, e é. Mas Ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Então esses profetas foram fundamentais para manter, aleluia, aquele povo lá na Babilônia, lembrando sempre de quem eles eram. Povo de Deus. Aleluia. O fim do exílio, após 70 anos, como profetizado, o povo retornou a Jerusalém, marcando a história como um momento de reconstrução e restauração da fé. A sorte restaurada significa a mudança de uma situação catastrófica, que era o cativeiro, a ruína, para uma de restauração, que é liberdade e reconstrução. Tem uma metáfora maravilhosa aqui, né, que nós chamamos de metáfora de esperança. O Salmo menciona que o choro da semeadura se transforma no júbilo da colheita, e compara a restauração a torrentes do Neguebe. O que é torrentes do Neguebe? São riachos que secam, mas voltam com a força na chuva. Então, esse versículo que eu gosto muito dele: os que vão andando e chorando enquanto semeiam, voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Isso se refere ao povo de Deus que estava lá no cativeiro, que estava lá na Babilônia, chorando, sofrendo. Mas eles não perdiam a esperança, não perdiam a fé. Os profetas sempre lembravam: ei, esse choro tem um tempo de duração, essa dor, esta aflição tem um tempo de duração. É um tempo de choro, mas perseverem, continuem buscando ao Senhor, mesmo no lamento, na dor, na aflição, continuem semeando.
Eu não sei o momento que você está vivendo a tua vida, meu irmão, minha irmã, mas eu digo para você, não deixe de semear. Mesmo na escassez, mesmo no deserto, mesmo em tribulação, não deixe de semear. A sua oração, o seu louvor, a sua adoração, a sua fidelidade, a sua generosidade. Não deixe de semear a tua vida. Não deixe de semear, porque a tua colheita depende da tua semeadura. Oh, glória a Deus! E há um tempo de duração a tua luta, e pode ter certeza que a vitória está chegando. Glorifique o nome do Senhor. Houve também um reconhecimento divino. O povo reconhece que grandes coisas fez o Senhor, e que essa mudança é fruto da ação de Deus, gerando testemunho entre as nações. Nesse salmo o povo fala assim: agora sim, outras nações olharão para nós e dirão: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso que eles estão alegres. Eu vou apontar o dedo para você. Vou apontar o dedo para você. Se você não crê, o problema é teu. Mas eu vou profetizar. Grandes coisas fará o Senhor por você. Por isso você será ainda mais feliz para a glória de Deus. As pessoas olharão para você, aleluia, e verão a glória de Deus, o poder de Deus, os feitos de Deus na tua vida. E essas pessoas vão reconhecer o Deus que tu serve como o Deus que restaura, como o Deus que cura, como o Deus que muda a sorte, como o Deus que liberta, como o Deus que muda o cenário. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não perca a esperança. 70 anos, gente, é muito tempo. Mas pastor, faz tanto tempo que eu estou nessa fase. Ô fase, ô deserto. Mas vai passar. Vai passar. Toma posse. A tua bênção está chegando, a tua vitória está chegando, teu grande testemunho está chegando. Toma posse. Glória a Deus. Irmãos, o que significa restaurar? Irmãos, há uma confusão de entendimento sobre restaurar e reformar. Restaurar é uma coisa, reformar é outra coisa. Reformar, a pessoa ela vai reformar um imóvel, por exemplo. Ela está fazendo uma reforma, então ela pode fazer uma modificação na estrutura do imóvel, uma modificação na aparência do imóvel, uma modificação no material do imóvel, porque ela está fazendo uma reforma. Mas se ela vai restaurar, ela não pode mudar a forma original. Ela não pode mudar. Eu sou de uma cidade histórica, a segunda cidade mais antiga do Brasil, São Francisco do Sul. Tem 500 e poucos anos. E tem muitos casarões velhos lá. Tem muita construção antiga. Muita. Centro histórico de São Francisco, 90% das construções ali não pode mudar o estado original da construção. Só se ela cair. Mesmo ela caindo, depois tem que ver como ela era e reconstruí-la no mesmo formato, com as mesmas cores e manter a originalidade. É uma dificuldade muito grande você conseguir da prefeitura um alvará para você fazer uma reforma no imóvel, porque ele é tombado, ele é um patrimônio nacional. Então quem vai comprar aquele imóvel já tem que estar ciente de que ele não pode modificar. Ele tem que manter o formato original. Então, aleluia, preste atenção, Deus não reforma. Deus não reforma.
Deus não é funileiro. Deus não é funileiro, Deus não é mecânico. Deus é fabricante. Eu vou repetir. Deus não é funileiro, Deus não é mecânico, Deus é fabricante. Se Ele precisar trocar uma peça, Ele vai trocar, e só Ele que tem esse direito. E se Ele vai trocar, é original. Eu tenho um carro, um Corolla 2011, 2012. Acho que faz uns 7, 8 anos que eu tenho ele. Carro muito bom. E agora, de uns 2 anos para cá, ele começou a dar alguns problemas mecânicos. Graças a Deus, nada grave, nada com motor, nada com câmbio, mas peças começaram. E aí eu levo no mecânico, o mecânico fala assim para mim, aí eu reclamo, puxa vida, essa peça cara e tal. Pastor, mas o que você quer? É original a peça. Peça original. O carro já está com 187 mil quilômetros rodados. Aí ele fala assim, o mecânico fala, olha, o senhor precisa colocar outra peça original. Porque aí demora para dar problema. E o que é uma peça original? É uma peça que o fabricante, do carro tem para repor. Isso aqui é original. Então, não vai fazer ali uma reforma, vai fazer uma troca. E vai manter a originalidade do carro. Você vê esses carros antigos, esses Fusquinha, por exemplo. Eu gosto muito de carro antigo. Gosto muito de carro antigo. Quando eu vejo um Fusquinha, um Opala, aqueles carros antigos assim, tudo original. Gente, aquilo ali é maravilhoso. Foi bem cuidado, E foi mantido a originalidade dele. Tem muito valor. E é isso que Deus quer. Para mim e para você. Que mesmo em meio a esse mundo sujo, você e ele, nós e ele, consigamos manter a originalidade. E para isso, o que ele faz? Ele nos restaura. Porque restaurar, o que significa restaurar? Significa trazer de volta ao estado original, consertar, recuperar ou restabelecer algo que estava danificado, quebrado ou perdido. Envolve cuidar da origem e autenticidade de um objeto, obra de arte ou situação, devolvendo-lhe o brilho, a funcionalidade ou a forma que tinha anteriormente. Principais contextos de restaurar. Por exemplo, restauração de objetos de arte. Consertar itens antigos ou danificados. Exemplo, um móvel ou imóvel, um quadro, mantendo suas características originais. Na tecnologia, Mateus sabe muito bem disso, que ele trabalha com isso. Formatar, restaurar, apagar dados de um smartphone ou computador para devolvê-lo às configurações de fábrica, como se fosse novo. A verdadeira restauração, de um aparelho assim, ela é feita deixando ela zeradinha, deixando ela numa funcionalidade como se fosse no original. E nas emoções, no sentimento, restabelecer a paz, a ordem, a saúde ou o ânimo. Eu estou meio baqueado, meio chateado, meio triste, desanimado. O Senhor restaura isso também. Ele é poderoso. E no aspecto bíblico espiritual, transformar ou renovar uma situação espiritual, conjugal, familiar ou a vida em si, devolvendo-a ao plano original. Então veja bem, Deus, Ele não quer acrescentar, Ele quer trocar, Ele quer mudar por completo, transformar.
mas levando-nos, aleluia, a nossa forma original, como Ele fez, como Ele criou. Gente, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Aleluia. Jesus não veio fazer uma reforma. Jesus não veio acrescentar algo, ou ser algo a ser acrescentado na nossa vida. Não. Ele veio nos levar de volta, aleluia. Nos levar de volta ao jardim. Nos levar de volta à inocência. Nos levar de volta, aleluia, à justificação. Nos levar de volta à pureza. Nos levar de volta ao plano original. Entenda isso. Tome posse disso. Por isso que está escrito: você vai nascer de novo. É um novo nascimento. Não é um conserto em si, uma manutenção em si, mas é uma transformação, um recomeço, um reinício. Vai começar tudo de novo, do zero. Aleluia! Vou te formatar, vou te restaurar. Vou mudar o teu coração de pedra por um coração de carne. Vou restaurar os teus pensamentos, teus sentimentos, e vou deixar tudo redondinho conforme eu criei, conforme eu fiz, conforme eu quero. Você pode glorificar o Senhor por isso? Mas não pensemos nós que a restauração acontece no automático. Não pensemos nós, porque estamos aqui liberando uma restauração profética na tua vida, que vai acontecer. Não. Há um processo. Há ações necessárias para que a restauração aconteça. Quando começa a restauração? Quando acontece? Começa quando uma pessoa, um indivíduo, ou grupo, se voltam para o Senhor com o coração quebrantado, reconhecendo os seus erros e pecados, arrependidos, clamam por perdão, graça e misericórdia. A Priscila falou algo aqui que eu sempre também, que posso, eu dou uma reforçada. Que Deus não restaura casamentos, Deus restaura indivíduos. Deus restaura o marido para restaurar o seu casamento. Deus restaura a esposa para restaurar o seu casamento. Deus restaura os pais para restaurarem seus filhos. Deus restaura alguém, pelo menos um ali, aleluia, pelo menos um dos cônjuges, um dos pais, um dos filhos, para que este seja o instrumento de Deus para os demais serem alcançados e serem restaurados. Então, quando é que começa a restauração? Ai, pastor, realmente o meu casamento não está legal, minha família não está legal. Então começa por aí. Começa pelo reconhecimento que a coisa não está boa. Começa pelo reconhecimento que talvez você tenha perdido a originalidade. Talvez o nosso casamento está fora da vontade de Deus, daquilo que Deus projetou, daquilo que Deus realmente quer. Nós estamos vivendo, quem sabe, um casamento que está fora do padrão, fora da originalidade. Estamos vivendo um tempo, irmãos, de muita maquiagem, muita aparência. Estamos vivendo um tempo, queridos, de muita exposição do exterior. As redes sociais hoje são invadidas
por pessoas que mostram a sua beleza. E está certo. É bonito. Minha mãe dizia: filho, fica tranquilo, que é bonito tem que ser mostrado. Por isso que eu me mostrava bastante. Ó, ninguém riu, é verdade. Então, então você vê as redes sociais, então as pessoas mostram o seu porte físico, mostram a sua maquiagem, mostram a sua plástica, mostram as suas roupas, mostram os seus bens. O que tem de errado aí? Nada, desde que a pessoa realmente entenda que ela não é aquilo que está mostrando. Ela é o que ela é, no original de Deus. Se dentro dela tem a originalidade, a essência de Deus, aí está valendo. Se não tem, está transmitindo algo que não é. E Deus tenha misericórdia de nós, porque estamos vivendo esse tempo, dando-se muito valor ao exterior, à aparência, e esquecendo-se de que a verdadeira restauração é de dentro para fora e não de fora para dentro. Que a verdadeira essência de Deus não está na aparência externa, mas no que está dentro. Então, quando é que começa? Puxa vida, minha vida não está legal, meu casamento não está legal, minha família não está legal, está fora. Estou saindo fora aqui do padrão de Deus, estou saindo fora do formato, saindo fora do projeto, e eu preciso voltar. Eu preciso voltar ao plano original de Deus. Eu preciso voltar à originalidade. Eu preciso ser uma pessoa autêntica. Uma pessoa que realmente Deus seja honrado através da minha vida, através do meu casamento, através da minha família. Então começa por aí, pelo reconhecimento. Mas só reconhecer não é suficiente, temos que ir para o segundo passo. Se eu estou assim, é porque eu pequei. Se eu estou saindo fora do formato, do padrão, da origem de Deus, é porque eu fiz algo, ou estou fazendo algo que está me desvirtuando, está tirando de mim o que é de Deus, está tirando de mim o que tem de Deus em mim, e eu preciso voltar. Isso está afetando o meu casamento, está afetando a minha família, e eu não posso me conformar com isso. Não posso. E aí vem o terceiro passo. Esta pessoa, com o coração quebrantado, reconhecendo a sua fraqueza, a sua falha, o seu erro, ela se volta para Deus. E ela clama. Ela reconhece os seus erros, os seus pecados, arrependidos, clamam por perdão, graça e misericórdia de Deus. Foi isso que aconteceu lá na Babilônia, e foi para isso que Deus permitiu que eles fossem para lá. Porque em Israel, em Jerusalém, eles não estavam se quebrantando, eles não estavam se arrependendo ou arrependidos, não. Eles estavam se afundando cada vez mais na idolatria, no pecado, na desobediência. Eu vou ter que tirar esse povo daqui, e vou ter que levá-los a um aperto, um arroxo. E foi isso que aconteceu. Deu certo. Deus os conduziu para lá, e lá então, aleluia, eles se quebrantaram. O povo de Deus clamou no cativeiro babilônico, principalmente através de lamentos profundos, choros e orações perseverantes. Lá, oh meu Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Quantos de nós, irmãos,
que vai precisar passar pelo vale da sombra da morte, que vai precisar ir lá comer com os porcos, como o filho pródigo foi. Quantos de nós que vai precisar passar por desertos mais áridos? Quantos de nós que vai precisar passar por mais perdas, para então cair a ficha? Deus tenha misericórdia de nós. O povo lá no cativeiro estava marcado pela nostalgia de Sião e pelo reconhecimento da desobediência que os levou ao exílio. Diferente da murmuração, esse clamor foi um lamento que manteve a relação com Deus, mesmo em meio à dor e à destruição do templo. Presta atenção, queridos. Murmuração é uma coisa, lamento e clamor é outra coisa. Murmuração, a pessoa fica murmurando, não sei porque está acontecendo comigo, é porque fulano, é porque Beltrano, é porque o pastor, é porque a pastora, é porque aquele irmão, é porque aquela irmã, é por isso que eu estou assim, não dá nada na minha vida, eu sou um traste mesmo. Isso é murmuração. Está murmurando contra ele e contra as pessoas. Isso não traz a glória de Deus, isso não faz Deus agir. Mas o que é clamor e lamento? Senhor, pequei, eu errei. Eu reconheço que eu cheguei onde eu cheguei, estou como estou, porque eu errei. Tenha misericórdia de mim. Me perdoa e me ajuda. Era isso que o povo fazia lá. Irmãos, eles não murmuraram contra Deus lá no cativeiro. Eles murmuravam contra Deus lá em Jerusalém. Mas no cativeiro não. No cativeiro aprenderam a orar, aprenderam a clamar, aprenderam a buscar a Deus. A pergunta é, você está murmurando ou está clamando a Deus? Murmurar é reclamar. Murmurar é transferir culpa. Isso é murmurar. E murmuração não agrada a Deus. Mas eles, glória a Deus, eles não murmuravam lá, mas eles clamaram a Deus. Aqui estão as formas como o povo clamou. Primeiro, choro e tristeza. No Salmo 137, não precisa pôr, não vai dar tempo da gente ler, eu só vou comentar. No Salmo 137 está registrado que eles se assentavam às margens do rio da Babilônia e choravam, lembrando-se de Jerusalém. A dor era tão grande que penduraram suas harpas nos salgueiros, recusando-se a cantar os cânticos sagrados para os seus captores. Presta atenção. Sabe o que os babilônicos falavam para eles? Ei, vocês aí, cantem para nós, toca as harpas para nós aí. Algumas vezes eles cantavam e tocavam para os babilônicos, mas outras vezes eles iam para as margens dos rios da Babilônia. Os judeus iam para as margens do rio da Babilônia e choravam com saudade de Jerusalém. Quando estava em Jerusalém não tinha saudade, né? Tem um ditado que diz assim, irmãos: tem gente que só dá valor quando perde, enquanto tem não dá valor. Deus tenha misericórdia de nós, que não precisam chegar nesse tempo, ou nesse ponto, melhor dizendo. Eles iam para as margens do rio da Babilônia. Ah, Jerusalém, ah, Jerusalém, ah, Jerusalém, ah, Jerusalém, o que nós estamos fazendo aqui? Nós queremos voltar, Senhor, nós pequecinhos saudades. Eles não tocavam mais as harpas, colocavam pendurado lá nas árvores, ficavam chorando, lamentando e buscando a Deus. Daniel estava na Babilônia também, mas o que ele fazia? Ele orava 3 vezes ao dia. Ele entrava no seu quarto, abria a janela em direção a Jerusalém e ele orava por Jerusalém. Daniel também sentia saudade de Jerusalém. Daniel estava lá também, na Babilônia, mas não se contaminou. Ezequiel estava lá, mas não se contaminou. Tinham saudade. E presta atenção, e Daniel e Ezequiel estavam na Babilônia, não é porque pecaram, não é porque foram como os demais, mas Deus os levou para manter o povo informado das coisas dos céus. Que bênção, glória a Deus. Arrependimento e reconhecimento. O clamor envolvia confissão de pecados, reconhecendo que a ira do Senhor veio sobre eles devido à idolatria e desobediência aos profetas.
Oração e súplicas. Quando você puder, você leia Daniel capítulo 9, aquela extensa oração que Daniel fez. Daniel, por exemplo, buscou o Senhor com oração, súplica, jejum, veste de pano de saco, assentado em cinza. Ao perceber que os 70 anos de cativeiro profetizados por Jeremias estavam terminando. E aí ele foi orar, e Daniel orava direto pedindo perdão pelos pecados da nação. Ezequiel fazia isso também, Jeremias também fazia isso. Então não faltou intercessão, não faltou profeta, não faltou palavra de fé e esperança. Glória a Deus, que lá no cativeiro o povo se voltou para Deus. Manutenção da identidade e esperança. Em vez de se assimilarem totalmente à cultura babilônica, eles guardaram a memória de Jerusalém, preferindo, aleluia, que sua língua se apegasse ao paladar, a esquecer de Deus. Que coisa linda, irmãos, preste atenção. Nós temos um defeito muito grande. Eu digo nós, porque às vezes eu me apego assim também. Quando está tudo bem, você sabia que quando está tudo bem, é mais fácil a gente esquecer de Deus? A gente se acostumar com o ambiente e viver uma vida regalada, podemos dizer, e citar Deus de vez em quando, falar com Deus de vez em quando, a gente esquece. Ah, mas quando vem a doença, a gente ora mais, não é verdade? Quando vem a luta, a tribulação, a gente ora mais, não é verdade? Daniel, Ezequiel e Jeremias foram os profetas que Deus levantou para fazer o povo não esquecer de Jerusalém, não esquecer de Deus. Porque a Babilônia, materialmente falando, era muito bom. A Babilônia, para a carne, para os desejos carnais, era maravilhoso. Por isso que Deus levantou esses profetas, não esqueçam de Deus, não esqueçam de Jerusalém, não entrem na cultura babilônica, mantenham-se no original, não se percam aí, não se percam, meu Deus. E aí eles diziam nas orações: nós não vamos esquecer de Deus, não vamos esquecer de Jerusalém, e eles não esqueceram. Lamento no meio das ruínas. O profeta Jeremias, em Lamentações, ensinou o povo a clamar em meio às cinzas de uma cidade destruída, buscando a Deus, em vez de apenas murmurar. Esse clamor cheio de lamento, mas também de esperança, levou Deus a prometer a restauração, a ouvi-los quando buscarem de todo o coração. Fique de pé na presença do Senhor. Aleluia, fique de pé. Se essa mensagem, esta palavra fez sentido para você, falou contigo e você reconhece que há áreas na tua vida que precisa de uma restauração, que precisa voltar ao início, ao princípio, que precisa voltar a ser original. Aí mesmo no teu lugar, não vou chamá-los aqui na frente porque não há tempo para isso, mas aí mesmo no teu lugar, feche os teus olhos, por favor, curve a sua fronte. Deus nos conhece, Deus conhece a cada um de nós, Deus conhece nossas fraquezas, nossas falhas. Mas eu quero te convidar nessa noite a clamar ao Senhor, pedir perdão pelas suas falhas. Vamos pedir perdão pelas nossas falhas, nossas fraquezas, pecados, desobediência que tem tirado de nós, muitas vezes, algum valor que não deveria sair daqui, alguma característica de Deus,
algo sobre a santidade, o caráter de Deus. Talvez nós estamos sendo contaminados, perdidos, em meio a tantas situações, a tantas tentações, a tantas chamadas do inimigo. De alguma forma nós estamos nos deixando levar, e algumas vezes nós temos sido atingidos, e tem prejudicado a nossa originalidade, autenticidade. Mas o Senhor, aleluia, é o nosso fabricante, é o nosso construtor. Sabe, irmãos, só Ele tem poder de nos fazer voltar a ser, aleluia, a ser o que Ele quer que sejamos, a ter o que Ele quer que tenhamos, a estar onde Ele quer que estejamos. Só Ele. Mas Ele espera de nós um reconhecimento, um arrependimento, um quebrantamento, uma rendição. Ele espera de nós um clamor. Ele espera de nós, aleluia, uma entrega. E é isso que é necessário. É isso que é necessário. Eu vou estar orando por vocês, vocês estarão orando por você também, pelos demais, estaremos orando pelos outros. Em nome de Jesus, por favor, não deixe de orar. Não deixe de se lamentar. Não murmurar, mas lamentar. Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei. Eu percebo, Pai, que tem algumas áreas da minha vida espiritual, no meu casamento, na minha família, Senhor, nas minhas emoções, no meu sentimento, na minha mente, que está perdendo, Senhor, a essência de Ti, que está saindo fora dos Teus padrões, Senhor, do Teu projeto, da origem de Ti, Senhor. Oh, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nos rebelamos, por todas as vezes que viramos as costas para Ti, por todas as vezes, Pai, que pecamos, assim como Israel, assim como o Teu povo, Pai. Mesmo diante de tantas maravilhas que o Senhor fez com eles e para eles, através deles, no meio deles, por meio deles, eles se voltaram contra Ti, Pai. Eles foram para a idolatria, eles foram para a rebeldia, eles foram para a feitiçaria, eles foram para a desobediência, eles foram para a avareza, eles foram para o adultério, eles foram para o pecado, Senhor. Oh, Pai, quantos de nós, meu Deus, também de alguma forma temos nos afastado de Ti, nos perdoe. Por todas as vezes, meu Deus, que nós pecamos, ofendemos a Tua santidade, entristecemos o Teu coração. Nos perdoe por todas as vezes que demos um passo para nos distanciar de Ti, às vezes sem perceber, meu Pai, nos perdoe. Por todas as vezes que demos mais atenção a este mundo do que a Ti, mais atenção às propostas deste mundo do que as Tuas propostas, Senhor. Por todas as vezes, meu Pai querido, que o nosso coração foi atraído por aquilo que não vem de Ti. Nos perdoe, Papai. Nos perdoe, Papai. Nos voltamos para Ti. Reconhecemos nossas mazelas. Reconhecemos que somos miseráveis. Como o apóstolo Paulo dizia: miserável homem que eu sou. Como o apóstolo Paulo dizia: aquilo que eu quero fazer eu não faço, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Senhor, nós somos falhos, Senhor, nós somos pecadores. Senhor, nos perdoe e nos ajude a vencer, Pai. Nos ajude a nos voltarmos para Ti, Pai, a não esquecer da Tua palavra, a não esquecer de Jerusalém, não esquecermos do céu, não esquecermos do céu. Aleluia! É para lá que vamos, lá é o nosso destino final. Senhor, o Senhor usou os profetas
para fazerem o teu povo não esquecer de Jerusalém, que um dia eles estariam voltando para Jerusalém, estariam voltando para suas casas. Senhor, Senhor, que este mundo não nos faça esquecer do céu, Senhor. Mantemos o pé deste mundo, mas a cabeça no céu, os olhos no céu, os ouvidos no céu. Aleluia! Pé no chão, olhos no céu, pé no chão, cabeça no céu. Que nós não esqueçamos que a nossa casa não é aqui. Aqui estamos de passagem. Pode ser 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 ou 100, não tem problema. Mas a nossa nova Jerusalém nos aguarda, igreja. É para lá que nós devemos ir, é para lá que vamos. E não esqueça disso, esse mundo é passageiro. Tudo aqui passa, mantenha-se firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. E nunca esqueça que Jerusalém te aguarda. Aleluia. Como manter a restauração? Cuidando do coração, alma e espírito, mantendo-os sempre quebrantado, tementes e submissos ao Senhor. Não basta restaurar, tem que manter. Aleluia. Toda restauração, ela tem que ter uma manutenção contínua para manter-se restaurada. Ei, a restauração já está acontecendo, ou já aconteceu na tua vida. Mantenha-se restaurado, mantendo-se, aleluia, glória a Deus, cuidando do coração, da alma, do espírito, sempre quebrantados, tementes e submissos ao Senhor, até chegar em Jerusalém. Aplauda, bendiga, exalte, glorifique ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Repita comigo pela fé. Primeiro, você que é casado, diga assim: Senhor. Fala sem medo, irmão, fica tranquilo. Vamos lá. Diga: Senhor, usa-me como instrumento de restauração no meu casamento. Me restaura, Senhor, para que eu ajude na restauração do meu cônjuge e do meu casamento. Amém? Agora nós todos temos família. Diga: Senhor, eis-me aqui, restaura-me, restaura-me e usa-me como instrumento de restauração na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Amém. Aplauda, bendiga, glorifique o nome do Senhor. Podem sentar, irmãos.